Nós vamos começar o correspondente médico falando sobre um estudo que está sendo realizado em Viana, cidade que fica ali na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Nós temos algumas imagens para mostrar para vocês. São cerca de 35 mil moradores dessa cidade no Espírito Santo que estão sendo vacinados contra a Covid, mas atenção, com meia dose da vacina da AstraZeneca. O estudo tem o objetivo de avaliar se há eficácia na aplicação de uma dose menor, o que nos permitiria, não é, doutor, dobrar a quantidade de vacinados com a AstraZeneca, desde que os resultados sejam positivos, né? Os voluntários têm entre 18 e 49 anos. Qual é a ideia dos pesquisadores? É vacinar 85% da população lá de Serrana, interior capixaba, nesse estudo que está sendo coordenado pela Universidade Federal do Espírito Santo e também pela Fiocruz. Doutor, que tipo de resultado os pesquisadores esperam a partir dessa vacinação com meia dose da vacina da AstraZeneca? Rafael, aqui existe uma informação que precisa ser discutida abertamente com todo mundo, né? Quando a gente faz o estímulo do sistema imunológico para a produção de anticorpos e da própria imunidade celular, nós não sabemos ao certo o mínimo necessário para que o indivíduo tenha uma resposta. Isso a gente está falando para uma pessoa. Quando a gente imagina uma superfície de contato muito maior que é toda uma população, se eu consigo vacinar ainda mais pessoas, talvez eu consiga ter um efeito positivo, de modo que eu consiga bloquear a pandemia naquela região de uma forma mais eficiente do que até mesmo nos estudos mostrados anteriormente. E como é que isso é avaliado, doutor? Rafael, não tem um jeito, você precisa fazer a vacinação e seguir historicamente o que vai acontecer no decorrer do tempo da cidade. Então, número de leitos ocupados por UTI, taxa de mortalidade e, principalmente, né, se a superfície de cobertura da vacina de fato foi efetiva em toda a população. Então, vai ser vacinar e observar o que está acontecendo. Você falou uma coisa extremamente importante. Se eu consigo reduzir para metade da dose e se eu consigo atingir a imunização esperada para a população, eu resolvo um problema logístico de uma forma bastante importante, porque eu dobro a superfície de contato. Da mesma forma, muitas vezes acontece quando o indivíduo tomou uma dose e não conseguiu tomar a segunda. A gente sabe que mesmo que os estudos científicos mostrem que você precisa de 2 doses, a maior parte das vacinas é assim, para atingir o que o estudo de fase 3 de cada uma delas mostrou como eficácia, mesmo assim você tem uma resposta imunológica positiva. É lógico que a gente está numa situação muito diferente, uma situação de pandemia, o que permite, buscando uma excelência e uma rapidez e agilidade da imunização da população, estudos como esse. É natural agora, doutor, que a ciência comece a fazer esses estudos na prática? Então, pega uma determinada cidade, imuniza com meia dose de uma vacina, pega outra determinada cidade e mistura vacinas, dá a primeira dose de uma marca, dá a segunda dose de outra marca. É natural esse tipo de experimento nesse processo em que nós estamos vivendo, tentando trocar o pneu furado com o carro andando? Olha só, o que acontece, Rafael, é que como estamos vivendo uma situação desafiadora, na verdade é uma crise sanitária, não só no nosso país, a gente está falando de uma pandemia, então isso é ao redor do próprio mundo. A ciência precisa mostrar e dar dados eficientes da indústria, a partir da indústria, para você falar se uma vacina funciona ou não. A partir daí, frente às dificuldades que a gente tem, desde acondicionamento da vacina, de recrutamento da população, de número de pessoas, de número de insumos, enfim, é natural que a gente venha observar esse tipo de composição e de mistura. E talvez encontremos aí até respostas mais eficazes do que o que foi provado em estudos científicos. É que a gente não está habituado a ver esse tipo de experimento, né? Nós, leigos, né, não estamos habituados a assistir a esse tipo de evento que nós estamos assistindo, evidentemente por causa da gravidade do momento. Não deixa de ser muito interessante. Tomara que dê certo, porque como o doutor lembrou, se a gente conseguir atingir um bom grau de imunidade dos vacinados com meia dose da AstraZeneca, a gente teria muito mais vacina para vacinar muito mais brasileiro, muito mais rapidamente, porque o que a gente quer é ver essa imagem se repetir com cada vez mais frequência. Bom, vamos para o nosso próximo tema aqui no Correspondente Médico. O jogador de futebol dinamarquês Christian Eriksen, 29 anos, jogador importantíssimo, já jogou no Tottenham, joga na Inter de Milão, acabou de ser campeão italiano, sofreu uma parada cardíaca durante um jogo da Eurocopa contra a Finlândia, jogo que ocorria em Copenhague. A gente viu a primeira imagem dele caído, é um lance em que ele está praticamente sozinho ali naquele pedaço no campo, né, doutor? Aí ele vai
perdendo as forças nas pernas. Essa é a sensação que a gente tem, cai, né? A imagem aí é muito feia, né? Ele ainda com os olhos abertos e, enfim, completamente sem nenhuma reação. O que é que aconteceu com ele, doutor? Quando a gente olha um evento acontecendo nisso, ainda mais uma pessoa que é atleta e tem um estilo de vida saudável, a gente pensa em um evento vascular. Pode ser uma parada cardiorrespiratória súbita e aí, sendo isso, provavelmente tem origem elétrica, então uma arritmia cardíaca explicaria isso, ou até mesmo, por exemplo, a ruptura de um aneurisma cerebral, que justificaria um mal súbito, algo que um indivíduo que não sabe pode apresentar caso tenha um evento naquele momento. Isso me chamou a atenção, doutor, porque ele, como eu disse, joga em clubes importantes do mundo, com estrutura médica de ponta. Tottenham inglês, já jogou lá, joga na Inter de Milão, atua numa seleção importante, ou seja, ele recebe todos os cuidados médicos e, inevitavelmente, o tempo todo é submetido a todas as espécies de exames possíveis e imagináveis para detectar um problema cardíaco, por exemplo. Pode acontecer algo assim com um atleta de alto nível, sem que ele tenha tido nenhum sinal em nenhum exame de que ele tinha algum problema ou alguma possibilidade de problema cardiovascular? É menos provável que isso venha a acontecer, como você muito bem disse, além de ser um atleta profissional, é alguém que está sendo constantemente submetido a diversos exames. Mas isso pode ocorrer. Existem arritmias que são consideradas raras, que se manifestam em situações especiais, e existem alterações no próprio corpo que muitas vezes você não consegue detectar nos exames normais de rotina. E você pode imaginar o seguinte, né, Rafael? A necessidade que o cérebro tem de receber sangue é fundamental nessa situação. Doutor, foram momentos de absoluta aflição, né? Inclusive, a mulher dele estava no estádio e ficou ali na beira do gramado, amparada pelo capitão da equipe, né? Acompanhando o atendimento ao Eriksen. E o médico da seleção disse o seguinte: olha, quando nós chegamos, ele tinha parado. Ele não estava mais respirando, não tinha mais pulso. Como é que foi? Como é que ele renasceu? É correto usar essa expressão aqui, doutor? Sim, existem manobras que são aplicadas de ressuscitação cardiopulmonar que faz com que o indivíduo volte a funcionar normalmente, caso exista essa possibilidade biológica. Então, em primeiro lugar, é importante saber se a pessoa realmente está consciente ou não. Checar a existência ou não de pulso na carótida, na artéria radial ou então na artéria femoral. Não tinha mais, segundo o médico. Não tinha mais. Então, rapidamente, esse indivíduo precisa ser submetido a manobras de reanimação cardiopulmonar. Então, você pode imaginar o seguinte: braços esticados, é importante que o indivíduo seja colocado numa superfície rígida, no caso ele estava no campo, isso era deitado importante. No chão ali. Porque você imagina uma cama mais mole, você não consegue fazer os próximos passos que eu vou explicar. Iniciar a compressão no peito, depois que você observa que não existe obstrução nas vias aéreas superiores, de 80 a 100 compressões por minuto. Hoje você tem equipamentos... 80 a 100 compressões por minuto. Ou seja, não pode parar. Não pode parar, em hipótese nenhuma. Então, com os dedos posicionados dessa maneira, com essa porção do punho, na região mediana do tórax, você inicia então a compressão. E qual é a força com que se faz isso, doutor? Num indivíduo que já é um adulto e tem uma caixa torácica desenvolvida e forte, você pode soltar o peso do seu corpo, imaginando que você está ajoelhado, o peso do seu corpo sobre o tórax, para que essa massagem seja eficiente. Se a gente pudesse imaginar, Rafael, o que acontece, você pensa o seguinte: dentro da caixa torácica eu tenho lateralmente os pulmões, direito e esquerdo, e no centro, na região do mediastino, eu tenho o coração. Cada vez que eu faço a compressão e relaxo o tórax, eu ajudo esse coração, que não está bombeando de forma adequada, a executar o seu trabalho. E com isso eu garanto o fluxo sanguíneo. A minha preocupação principal nesse momento é que sangue chegue através das coronárias no próprio miocárdio, no músculo cardíaco, e através das carótidas no tecido cerebral. Porque 5 a 10 minutos da total obstrução ou não chegada de sangue no cérebro, não tem retorno. Agora, quando é que eu sei que deu certo esse movimento? A pessoa desperta, é o pulso? Qual é o sinal de que a massagem cardíaca deu certo? Enquanto você está fazendo massagem cardíaca, é importante também que pessoas sejam alertadas, e obviamente naquela situação isso já estava acontecendo, para buscar um suporte mais avançado. Então, se você tem, por exemplo, um desfibrilador, você pode utilizar, ele vai fazer a leitura, as máquinas um dia fazem a leitura, e se de fato existe uma arritmia
arritmia, ou seja, o coração não está batendo de forma adequada, ou está totalmente parado, um estímulo elétrico faz com que ele possa voltar. Quando você, então, tem esse suporte avançado, então a possibilidade de perceber se o indivíduo está despertando ou então de fazer mensuração, um eletrocardiograma, você pode entender que a sua manobra deu certo. É lógico que isso assim, que a gente está falando aqui, é algo que salva vidas e deve ser feito de uma forma rápida, sempre pedindo ajuda. E a comprovação total do diagnóstico de melhora ou não acaba sendo em ambiente pré-hospitalar ou até mesmo hospitalar precoce. Aliás, para aproveitar aqui o quadro, foi divulgada uma fake news aí, e isso se propagou pelas redes sociais, por isso é importante a gente ressaltar. O ideal era nem tocar nesse assunto, né, para não bater palma para maluco dançar, como dizia o saudoso Boechat. Mas nesse episódio aqui a gente tem de falar porque começaram a divulgar que ele tinha tido Covid e teria tomado uma vacina contra a Covid, que havia uma possibilidade de suspeita de que a vacina tivesse provocado nele uma reação justamente pelo fato de ele não ter nenhum histórico de problema cardíaco. Isso é absoluta bobagem, mentira, gente que presta desserviço, porque a Inter de Milão, clube em que ele joga, primeiro confirmou que ele nunca teve Covid e segundo confirmou que ele até agora não foi vacinado contra o novo coronavírus. Então, quando você perceber isso aí circulando em grupo de WhatsApp, já avisa logo que é falso e deleta essa gente da sua vida. Bom, nós vamos falar agora de um outro assunto muito importante também e que salva vidas, fundamental nesse momento aqui de pandemia, porque caiu muito, não é, doutor Fernando? A doação de sangue. Nós estamos no mês da campanha Junho Vermelho, que tem como objetivo conscientizar a todos nós, a população, sobre a importância da doação de sangue, porque continuam acontecendo acidentes, pessoas continuam sendo submetidas a tratamentos, os bancos de sangue precisam continuar registrando aumento naquilo que tem armazenado. Doutor Fernando, inclusive, já fez a parte dele, não é isso, doutor? Exatamente. Fiz a doação de sangue e a gente está aqui para estimular a população que tenha isso como hábito. Não adianta doar sangue só uma vez, sabe? Isso. A gente pode doar mais de uma vez por ano. Os critérios de inclusão, eles não são complicados e realmente com essa questão da pandemia, do fica em casa, você pode imaginar que todo mundo tomando conta para não ficar doente, muitas vezes descuidou pessoas que tinham o hábito de doar e com isso o número de bolsas disponíveis nos hospitais, no Hemocentro, enfim, reduziram. E a gente fica bastante preocupado com isso, Rafael, porque quando a gente faz a doação de uma bolsa de sangue, você pode ajudar até 4 pessoas, porque a partir ali dos 500, é mais ou menos meio litro, né, que acaba sendo doado, você consegue liberar para a doação plaquetas, crioprecipitado, plasma e concentrado de hemácias. Então, uma doação pode ajudar até 4 pessoas. Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho. Tem muita gente que deixou de doar sangue por medo, né? Aqui as imagens do doutor doando sangue que nós fizemos, foi lá no Hemocentro, doutor? Exatamente, na Fundação aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Muitos têm medo, né? Falam, eu não vou me expor a um ambiente hospitalar agora, com medo de pegar a Covid. Queria que o senhor falasse qual é o risco de alguém pegar Covid num ambiente desses, quais são os cuidados que os funcionários desse tipo de ambiente tomam para evitar contágio ali e quais são as regras básicas para doar sangue em qualquer circunstância? Sim, olha só, vamos começar pelas regras básicas. É importante que a pessoa tenha de 16 a 69 anos, pese mais do que 50 quilos, isso tem uma questão logística do quanto você pode então fazer a extração. Homens podem doar, como eu falei para você, a cada 2 meses e mulheres a cada 3 meses. Então, assim, hoje em dia, Rafael, existem protocolos de segurança, de biossegurança que são aplicados. Então, para facilitar isso tudo, a doação ela pode ser agendada online através do próprio site e existe todo um critério, um rigor de trânsito de pessoas dentro dessa região. Obviamente, todo mundo utilizando máscara, todo o protocolo de higiene sendo aplicado, de modo que de uma forma muito segura você consegue doar amor, porque a gente fala assim na medicina, porque a gente vê isso acontecendo, doar amor propriamente dito, fazer a sua doação sem ter o risco de contrair o coronavírus. Olha, o Hemocentro de São Paulo, assim como os hemocentros de todo o Brasil, está adotando todos os protocolos de segurança contra a Covid, como o doutor acabou de alertar aqui. Aliás, vamos ouvir o que disse o doutor Carlos Roberto Jorge, que é médico da Fundação ProSangue. Desde o início da pandemia, a Fundação ProSangue estabeleceu critérios para evitar aglomeração, como agendamento individual pelo site, para evitar aglomeração,
distanciamento das poltronas, tanto de candidatos da sala de cadastro como na coleta, e álcool em gel distribuído em todo o setor. Uso de máscara obrigatório em todo o hospital. É isso então, minha gente. Sigam o exemplo do Dr. Fernando, é seguro e salva vidas. É um ato de solidariedade que não nos custa nada e ajuda muita gente. Dr. Fernando Gomes, muito obrigado pela participação aqui no Correspondente Médico, hein? Obrigado a você, Rafael Colombo. Foi um prazer. E, pessoal, até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.